Bom dia. Opa. Então, retomamos hoje o estudo da síntese do yoga. No último encontro, a gente estava vendo o capítulo 7, né? Dividi o capítulo em duas partes, para não suprimir nenhum parágrafo. E hoje a gente vê a segunda parte do capítulo 7. Eu vou já começar compartilhando aqui a apresentação. Esse capítulo 7, ele tem o título, então, Purificação, a Inteligência e a Vontade. Ele trata, nesse capítulo, da purificação da Buddhi, que no modelo, como a gente chama, o modelo que ele propõe, é um pouco mais detalhado e talvez um pouco diferente dos modelos que outros autores ou mestres propõem. Eu vou começar com uma revisão bem breve da primeira parte do capítulo, para só dar um gancho para essa segunda parte. Ele começa, então, com uma distinção entre manas e buddhi. Manas, mente dos sentidos, é a mentalidade inicial do homem, que na evolução começou a se formar a partir ou acima da chitta, que é a percepção básica dos sentidos. Então, essa mente inicial baseada nos sentidos, uma mente de pensamento sensorial, com instintos, a memória, associação de fatos com fatos, e é basicamente um organizador de experiência sensorial. E responde também a essas experiências, quer dizer, governa os órgãos de ação e resposta aos impactos dos sentidos. Os sentidos, 5 sentidos, são então o contato da consciência com aquilo que a cerca, o mundo material. E ele coloca que, nesse processo, um objeto qualquer de percepção, seja um objeto concreto, seja uma ideia, um conceito, ele tem propriedades. Essas propriedades alcançam o sujeito pelos órgãos dos sentidos, os 5 sentidos. Esses órgãos dos sentidos, eles produzem uma imagem do objeto na mente sensorial do receptor. Essa imagem, ela pode corresponder mais ou menos ao objeto. Então, ABC pode se tornar A', B', C', por conta da, vamos dizer assim, da qualidade, acuidade desses órgãos físicos de contato do sujeito com o objeto. No sujeito, esse contato, essa imagem, ela ainda é carregada com os valores mentais, com a experiência de vida, com os conceitos, com a cultura, com os valores, aqui representado valores mentais do sujeito. E esse conjunto é apresentado à consciência buddhi para discriminação, para decisão, para reação consciente. Ou quando essa buddhi não está bem formada, a própria mente sensorial, mente dos sentidos, já responde. O que ele coloca também é que existe uma possibilidade de uma impressão direta do objeto com o sujeito sem passar pelos órgãos físicos dos sentidos. E isso, essa propriedade, essa possibilidade, ela está na mente dos sentidos, em manas. Então, essa ação natural de manas são as primeiras percepções e ações, percepções recebendo, ações, a resposta a essas percepções, que são comuns a toda a vida animal, inclusive o ser humano. A Buddhi já é um florescimento, vamos dizer assim, um desenvolvimento dessa manas que aconteceu na evolução humana, que é uma inteligência discernidora.
Não a inteligência como a gente entende, né? Teste de inteligência, mas um discernimento, inteligência de inteligir, entender. Uma inteligência discernidora que recebe esse impacto dos sentidos através de manas e a resposta a esses impactos, que vem de uma vontade inteligente, vontade para ação, vontade e resposta. Então, isso é Buddhi nesse modelo que Sri Aurobindo apresenta, que é baseado nos modelos clássicos, né, da Índia, da mente indiana antiga. Então, é uma mente de pensamento. É uma mente que avalia, pondera e responde. Então, essa Buddhi, ela é um instrumento da alma, ainda. O ser consciente interior da natureza. E é um instrumento pelo qual esse ser humano chega a alguma espécie de posse de si próprio e do seu ambiente, mas uma posse ordenada e consciente. Ele afirma ainda que no ser humano ela é ainda incompleta, semi-desenvolvida e semi-formada. No todo da humanidade, esse é o estágio que a gente se encontra, essa formação, esse desenvolvimento dessa inteligência discernidora e vontade inteligente. E ainda assim, mesmo quando desenvolvida, é um instrumento intermediário, ainda não é o último instrumento. Como ele sempre insiste, a evolução não terminou aqui. A evolução deve continuar para outros estágios, nesse caso, como ele coloca, de um outro poder de conhecimento acima da Buddhi. Mas, enquanto um instrumento intermediário, através da Buddhi, chegamos a um conhecimento e a um poder maior dentro de nós, maior em relação a manas, a mente dos sentidos, que simplesmente recebe e responde com base nos 5 sentidos. E ainda tem, atrás de tudo isso, o Purusha, que aqui ele equivale à alma, que está por detrás de toda a ação de Chitta e Manas. Chitta, aquele funcionamento, aquele princípio que simplesmente recebe o impacto dos sentidos e organiza. Manas já tem um princípio de pensamento e resposta a esse impacto, e que, nas formas inferiores de vida, esse Purusha, essa alma, é, na maior parte das vezes, subconsciente, não é nem percebido. Mas que, pela atividade da Buddhi, esse Purusha, essa alma, começa o processo de um despertar. O capítulo 7, então, ele trata da purificação dessa Buddhi. Purificação, inicialmente, de tudo que a faz submissa à mente sensorial. Como a Buddhi surgiu da mente sensorial, é como um florescimento, uma eflorescência, um desabrochar, um desenvolvimento dessa mente sensorial, a mente sensorial como que controla essa Buddhi. Isso ele vai tratar também na segunda parte, que a gente começa a ver logo mais. Segunda parte do capítulo. Primeiro, então, o desligamento, a purificação de tudo que faz a Buddhi submissa e controlada à mente sensorial. E, posteriormente, das próprias limitações, porque enquanto o instrumento intermediário ainda não é um instrumento que consegue apreender a verdade com V maiúsculo, como ele coloca. É uma aproximação à verdade, mas ainda não é um instrumento de conhecimento da verdade. Então, ela tem as limitações que ele vai tratar também na segunda parte do capítulo. E para isso, aliás, converter essa vontade e inteligência mental inferior em uma ação de uma vontade maior, a vontade de conhecimentos espirituais maiores. Então, a Buddhi é como que um degrau para esse próximo passo da evolução. A ação original da Buddhi, como ela acontece, ela é submissa à evidência dos sentidos, os comandos das ânsias vitais, instintos, desejos e emoções, e os impulsos da mente sensorial dinâmica. Então, ela é como que controlada por esses princípios inferiores, no sentido não de
de inferior, como diz assim, inferior no sentido de primitivos, primevos. E a Buddhi tenta apenas dar uma direção mais ordenada e um sucesso mais efetivo para essas, digamos assim, manipulações desses instrumentos inferiores. A ação mais alta da Buddhi, então, é exceder e controlar essa mente inferior, essa manas. Não livrar-se dela. E isso é uma característica particular de Sri Aurobindo. Nada é eliminado, nada é suprimido, mas tudo é convertido, tudo é aperfeiçoado e purificado. Então, não livrar-se dela, mas elevar todas as ações dessa manas, ou desse manas, das quais a Buddhi é uma primeira sugestão ao plano mais nobre da vontade e inteligência. Então, como Manas foi um degrau, a Buddhi também é um degrau para alguma coisa mais alta. E aí, quando isso é conseguido, a primitiva alma de desejo não mais governa o ser, mas é governada por um poder mais alto. E aí começa a segunda parte do capítulo. Quer dizer, aqui é com uma visão do final do processo, né? Agora ele vai falar do processo. Quando termina a purificação da Buddhi, um dos resultados é que essa alma de desejo, essa manas, não governa mais o ser. Ela ainda existe, ela ainda é uma alma de desejo, mas ela é contida e governada por um poder superior, que é a Buddhi. Algo que manifestou em si mesmo as divindades da verdade, vontade, do bem e do belo, todos com maiúsculo, né? E tenta submeter a vida a elas. Então, é um desenvolvimento da psicologia, da formação humana, que alcança alguma coisa mais alta, alguma coisa mais verdadeira, alguma coisa mais ampla, e tenta controlar, submeter a vida, dirigir a vida com base nessa verdade maior, nessa vontade maior, nesse bem maior e nesse belo maior, acima da mente dos sentidos, que vive e reage através dos sentidos. A alma de desejo e a mente toscas. A palavra em inglês é crude. Crude é cru, bruto, não trabalhado. Toscas, como eu já coloquei num outro encontro, é quase uma gíria hoje, né? Uma gíria dos jovens toscos. Sri Aurobindo não usa gíria, né? Então, eu trouxe a palavra em inglês, crude. Cru, não desenvolvido. Toscas representa bem o que é isso. Então, essa alma de desejo e essa mente crua, tosca, não trabalhada, tentam converter-se em uma alma e uma mente ideais, através da ação da Buddha, através do desenvolvimento desse outro princípio mais alto, mais amplo, que é a Buddha. E a proporção que algum efeito e harmonia desse ser consciente superior forem encontrados e instaurados, será a medida do progresso de nossa humanidade. Aqui a gente já vê uma direção, né? A direção da evolução, o próximo degrau da evolução. O próximo para nós, porque essa Buddhi ainda não está completamente desenvolvida, ainda não está amplamente dominando a mente dos sentidos na grande maioria das pessoas, né? Então, o trabalho hoje, então, da humanidade, seria desenvolver essa Buddhi e tornar essa Buddhi o poder dominante, não a mente sensorial, que responde. A mente sensorial inclui aí a mente das emoções, tá? Que recebe o impacto dos sentidos e responde, inclusive, emocionalmente a eles. Enquanto que a Buddhi
já trabalha num princípio de uma clareza maior, numa visão mais ampla, à medida que ela consegue esse contato com o que ele chama das divindades da verdade, da vontade, do bem e do belo. Então, isso seria uma medida do progresso de nossa humanidade, individualmente e coletivamente. Agora, esse ainda é um movimento muito incompleto, no estágio em que nós estamos, a humanidade de uma maneira geral, né? Percebemos que essa Buddhi progride em direção a uma completude maior à medida que nós alcançamos 2 tipos de perfeição. Aí é como que a gente fala, um indicador do desenvolvimento da Buddhi. Como é que a gente percebe se essa Buddhi está avançando, está se desenvolvendo ou não? Primeiro, um desapego cada vez maior do controle das sugestões inferiores. Quer dizer, a mente dos sentidos continua atuando, continua emitindo ou dirigindo essas sugestões dos sentidos para Buddha. Mas um desapego cada vez maior do controle das sugestões inferiores e, em seguida, uma descoberta crescente de um ser autoexistente, de uma luz, com L maiúsculo, um poder e uma ananda dentro de nós mesmos que ultrapassam e transformam a humanidade normal. Então, quer dizer, são os 2 critérios, 2 indicadores. Esse desligamento dos controles das sugestões inferiores, como se a gente olhasse ou aceitasse ou se submetesse menos a essas sugestões inferiores, cada vez menos, e olhando para dentro e para cima, a percepção dessa coisa além, que é colocado aqui como uma luz, um poder e uma ananda. Quer dizer, uma descoberta interior de alguma coisa maior, que ultrapassam e transformam a humanidade normal. E aí ele começa a trazer outros indicadores. A mente ética, aquela parte que distingue entre o bem e o mal, o bom, o ruim, o belo ou o não belo. Belo não é bem a palavra, mas o bom e o ruim, o bem e o mal, o correto e o não correto. Essa mente ética, ela vai se aperfeiçoando à medida que ela se desapega do desejo. Não é mais conduzida sutilmente pelo desejo. Não é mais conduzida pelas sugestões dos sentidos, dos impulsos e das ações ditadas pelos costumes, pela cultura, pela educação. E descobre um self de retidão, amor, força e pureza, em que ela pode viver em sua completude e fazer dele a base das suas ações. Essa mente que percebe, que distingue entre o correto e o incorreto, na maioria das vezes, ou muitas vezes, essa distinção, ela é como que conduzida, influenciada pelo desejo, pelos sentidos, pelos impulsos, ou pela cultura, pela educação, pelas normas da sociedade. Isso começa a não ter mais força nessas decisões, vamos chamar assim, da mente ética, e o ser começa a ser descoberto, esse ser, esse self de retidão, força, amor e pureza, que começa a conduzir essa mente ética, clarear essa distinção entre correto e incorreto, bem, mal, e fazer desse ser a base para a ação da mente ética. A mente estética, tudo isso no nível da Buddhi, né, se aperfeiçoa à medida que essa mente estética se desapega dos prazeres mais grosseiros e dos critérios exteriores convencionais da razão estética, a estética aprendida, a norma estética, e descobre um self autoexistente, um espírito de beleza e deleite puros e infinitos, que dá sua luz e sua alegria
aos materiais do sentido estético. Aqui talvez a gente possa até usar o supra, né? Supramente, uma supra-estética, uma estética que não é baseada nos padrões existentes, os padrões aprendidos, vamos dizer assim. É uma estética baseada na descoberta de um si, self, autoexistente de beleza, deleite puros e infinitos. Então, como que uma transição do domínio da mente dos sentidos para alguma coisa que a gente ainda tem que descobrir. Alguma coisa que aos poucos deve se manifestar no ser humano, que é esse si autoexistente. A mente de conhecimento, ela se aperfeiçoa quando se libera das impressões, dos dogmas, das opiniões pré-formadas e descobre uma luz de autoconhecimento e de intuição que ilumina todas as operações dos sentidos e da razão, toda a sua experiência de si e do mundo. A gente percebe nesses 4 critérios, vamos dizer assim, nessas 4 colocações, que é como um desligamento dessa Buddhi, não um desligamento do controle dessas partes mais inferiores e uma abertura para alguma coisa mais interior e maior, que começa pouco a pouco a se manifestar e como que toma conta da Buddhi, dessa inteligência, dessa vontade inteligente e dessa discriminação. Mas isso é um processo, né? Como ele vai falar lá na frente depois, não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra. É um processo que vai se desenvolvendo aos poucos. E aqui ele já traz uma palavra, intuição, que é uma palavra-chave nos próximos degraus de desenvolvimento da, digamos, da raça humana, da forma humana na Terra. Que ele trata disso também mais para frente. Quer dizer, a vontade é aquela força, aquele princípio que responde e que leva uma resposta ao mundo. A mente sensorial traz as informações do mundo material para a mente dos sentidos, para manas. Isso é levado a Buddhi, para a discriminação, e aí surge uma vontade que reage e atua no mundo. Então, a vontade é essa força de ação. Essa vontade se aperfeiçoa quando se libera de seus impulsos. Impulsos como uma resposta quase que imediata, não refletida, aos impactos dos sentidos. Se libera dos seus impulsos e de suas trilhas costumeiras de efetuação, as respostas automáticas, aprendidas ou não, aprendidas ou desenvolvidas, mas como respostas automáticas a determinados impactos dos sentidos. Então, se eu recebo isso, eu respondo assim, sem raciocínio, sem reflexão. Então, a vontade se aperfeiçoa quando se liberta disso e descobre, por trás disso, o poder interior do espírito, que é a fonte de uma ação intuitiva e luminosa. De novo, a palavra intuitivo. E de uma criação original e harmoniosa. Quer dizer, a cada situação, uma resposta que é baseada numa reflexão, poderia dizer, numa ponderação mais ampla e que é uma resposta original a cada situação e mais harmoniosa com a própria situação e não uma resposta automática, aprendida, como que condicionada, como se a vontade se libertasse dos condicionamentos em geral, condicionamento de educação social ou os padrões vigentes no meio, seja no micro meio ou no macro meio. A partir daí, o movimento da perfeição sai da dominação da natureza inferior e se aproxima de um reflexo puro e poderoso do ser, do poder, do conhecimento e do deleite
do espírito ou self na Buddhi. Então, é essa transição que o ser humano está passando no momento. Quer dizer, a transição de uma mente sensorial que atua, responde a partir unicamente dos sentidos, para uma mente Buddhi, que é como que conduzida por algum poder maior que ainda não está plenamente manifestado na humanidade como um todo. Talvez mais em uns, menos em outros, mas não plenamente em todos. Esse é o momento, então, de transição da Buddhi para um princípio mais alto, mais elevado. O yoga da perfeição de si, aí o yoga integral, yoga da autoperfeição, consiste em tornar esse movimento duplo tão absoluto quanto possível. O movimento duplo é o desligamento das sugestões dessa mentalidade inferior e uma abertura para essa influência de algo mais elevado, mais puro, mais alto, mais divino nessa linguagem. Toda intrusão do desejo na Buddhi é uma impureza. Todo permear dessa mente dos sentidos, no sentido de controlar a Buddhi, de dominar, de dirigir a Buddhi, é considerado aqui uma impureza. Uma inteligência aqui uma discriminação, uma vontade, inteligência que recebe uma vontade inteligente que responde. Uma inteligência tingida pelo desejo, tingida aqui, controlada, manipulada pelo desejo, é uma inteligência impura que deforma a verdade. A vontade, que é a resposta para os impactos dos sentidos, tingida pelo desejo, é uma vontade impura e põe um selo de deformação, dor, imperfeição na atividade da alma. Aqui a gente pode lembrar das racionalizações, né? Muito comum a gente ver racionalização, que é uma tentativa da mente inteligente de justificar alguma coisa injustificável, alguma coisa que é trazida pelo desejo, por esses impulsos inferiores, e a mente racional tenta dar um motivo racional para isso. Quando não é verdade, é uma distorção, é uma inteligência deformada pelo desejo, é uma vontade dirigida, controlada pelo desejo. Toda interferência das emoções da alma de desejo, como ele diz, o ser emocional, ele está como que situado na mente dos sentidos, não na Buddhi. As emoções de uma maneira geral. Então, toda interferência dessas emoções primeiras, né, essas reações emocionais primitivas, da alma de desejo, é uma impureza. Quer dizer, uma mente, uma Buddhi controlada pelas emoções, é uma Buddhi que vai agir de uma forma que pode não ser a melhor, pode não ser a mais ampla, mais inclusiva, mais abrangente. Sempre lembrando que Sri Aurobindo insiste muito, não é matar as emoções, não é suprimir as emoções de maneira nenhuma, mas é não deixar que essas emoções controlem a discriminação, a vontade inteligente. Então, toda interferência das emoções da alma de desejo é uma impureza. E, do mesmo modo, deforma o conhecimento e a ação. Quer dizer, uma ação baseada no emocional pode ser desastrosa, né? Como a gente vê muito por aí. Toda sujeição, submissão da Buddhi às sensações e aos impulsos é uma impureza. De novo, não que isso tenha que ser suprimido de maneira nenhuma. Isso simplesmente não deve controlar a Buddhi, porque são as sugestões, afinal, que o mundo material exterior trazem para percepção, para a Buddhi, para a inteligência, para o Purusha.
Então, o que é impureza é a submissão da Buddhi a isso, não a existência disso. Então, o pensamento, aqui o pensamento, a discriminação e a vontade, pensamento da Buddhi aqui, devem afastar-se, desapegar-se dos desejos e das emoções perturbadoras. A palavra desapegar-se é chave aqui, não é suprimir desejos, não é suprimir emoções perturbadoras, mas desapegar-se dos impulsos que desviam ou dominam a Buddhi e agir em seu próprio direito, até que possam descobrir um guia maior. Quer dizer, nessa transição para a descoberta dessa vontade com V maiúsculo, tapas ou Shakti divina, que, no final das contas, é o que está conduzindo toda a evolução. Aqui, não nesse ponto, mas em algum outro ponto, Sri Aurobindo fala que esse movimento deve ser levado à perfeição até o ponto que a gente possa perceber conscientemente essa condução da Shakti divina, que no momento ela é inconsciente, no momento é como que automático, a gente não percebe que é a Shakti que está conduzindo todo o movimento, mas essa percepção deve chegar ao ponto de se perceber conscientemente essa energia divina conduzindo toda a ação no mundo. Esse guia maior, essa vontade com V maiúsculo, essa Shakti divina, deve tomar o lugar do desejo, da vontade e dos impulsos mentais, uma ananda ou um deleite puro do espírito, um conhecimento iluminado que se expressarão na ação dessa Shakti. Então, de novo, é como uma reversão. Em lugar desses princípios da mente sensorial dominarem e conduzirem a Buddhi, a discriminação, a vontade inteligente, uma reversão, uma descoberta desse princípio, dessa vontade maior, dessa energia Shakti, que vai tomar o lugar do desejo, da vontade, dos impulsos, e vai trazer uma ananda e um deleite puro do espírito, um conhecimento espiritual iluminado que se expressarão na ação dessa Shakti. Então a palavra aqui é reversão mesmo. Ao invés de ser dominado pelos princípios primeiros, né, iniciais, primitivos, se entregar para essa ação maior, descobrir primeiro, né, essa ação maior dessa Shakti. Esse desapego completo das sugestões desses princípios inferiores é impossível sem, primeiro, uma autogovernança, depois uma equanimidade e uma calma completas, sama, samatha e shanti. Esse é o passo mais seguro para a purificação da Buddhi. E aqui ele traz um outro conceito muito importante no Yoga Integral, que é equanimidade. Como a gente já citou num outro capítulo, ele vai dedicar 3 capítulos da síntese para tratar dessa questão da equanimidade, da igualdade de alma. Porque isso é fundamental no caminho do Yoga Integral, essa equanimidade, alcançar um grau de equanimidade elevado. Só uma mente calma, equânime e desapegada pode refletir a paz e servir de base para a ação do espírito liberado. Então, essa questão da equanimidade vai ser tratada em alguns capítulos mais à frente, que é uma base segura para a ação desse espírito liberado, além desse desapego completo das sugestões desses princípios primeiros, primitivos, vamos dizer assim. E aí, ele começa aqui a tratar agora das próprias limitações da Buddhi.
Quer dizer, além dela ser um princípio que ainda está em desenvolvimento, que ainda é muito tingida, como ele fala, por essa mente dos sentidos, por essa alma do desejo, ela ainda é um instrumento intermediário, ainda não é um instrumento de conhecimento final. Então, ela tem as limitações dela mesma. Travou aqui. Pronto. Então, quando reduzimos as suas formas próprias, percebemos que seu modo de funcionar tem 3 estágios ou níveis de elevação. Aqui ele começa a analisar, então, a Buddhi. Lembrando, então, que a mente, a mentalidade, de uma forma mais ampla, seria, nesse modelo, composto por 4 estágios. A Chitta, que é a percepção básica de mundo, uma primeira mente que foi formada no processo da evolução, né? Que simplesmente recebe os sentidos e percebe o mundo material. Depois, Manas, que é uma mente sensorial, que aí já processa os estímulos, já é um estágio mais à frente na evolução, e responde com órgãos de ação. Depois, uma Buddhi, que é uma discriminação, uma vontade inteligente, que já percebe de uma maneira mais ampla, já faz construções que a mente sensorial não permite. A mente sensorial atua como que unicamente com base nos sentidos, e não consegue desenvolver alguma síntese maior, alguma avaliação maior. Isso acontece na Buddhi. Aqui agora ele vai analisar os 3 estágios da Buddhi. Vai como dar um zoom só na Buddhi e identificar 3 estágios do desenvolvimento da Buddhi. Primeiro, assim, a gente pode imaginar que no processo da evolução, quando a Buddhi começou a se formar, quando começou a surgir no ser humano essa discriminação, essa inteligência, lá nos primitivos neandertais, os pitecântropos, sei lá quando isso aconteceu, primeiro começou a surgir uma ação habitual, costumeira, que é como um primeiro desenvolvimento, uma primeira avanço da mente sensorial. Isso começou, então, a formar uma possibilidade de uma razão mais alta, além da mente sensorial. Mas ainda nesse estágio, é uma compreensão comum. Uma primeira formação de uma mente inteligente, acima ou além da mente dos sentidos. Ele chama aqui de compreensão comum. Essa compreensão comum de mundo, essa apreensão de mundo, é dependente do testemunho dos sentidos e das normas de ação que a razão deduz das percepções e da atitude da mente sensorial em relação à vida. Primeiro, foi desenvolvido no ser humano uma mente sensorial. O ser humano, nos animais em geral, né? Todos têm essa mente sensorial que responde ao impacto dos sentidos. Quando começou a surgir esse primeiro florescimento de Buddhi, essa compreensão depende do testemunho dos sentidos e do próprio funcionamento da mente sensorial, dessa atitude, dessa resposta da mente sensorial em relação à vida, que a própria mente sensorial já produzia, mas agora aqui com uma compreensão possivelmente um pouco mais abrangente, mas ainda totalmente dependente dos sentidos, não indo muito além dos sentidos. Nesse nível, essa primeira formação da Buddhi, ela não é capaz, por si mesma, de formar uma vontade e um pensamento puros, quer dizer, que vão além da impressão dos sentidos, que é uma formação que usa a informação dos sentidos, uma formação que usa uma informação dos sentidos para um passo além. Então, ela não é capaz, por si mesma, de formar uma vontade e um pensamento puros, além da mente dos sentidos. Eu penso aqui na filosofia. Então, é uma mente que não é capaz de filosofar.
mas se serve da razão superior para fazer deles a moeda corrente das opiniões, das normas de pensamento costumeiras ou dos critérios para ação. São os padrões da sociedade, os padrões, os primeiros padrões, as primeiras respostas mentais um pouco mais acima da pura resposta aos sentidos. É uma opinião fixa, uma norma de pensamento fixa, que está um pouco além da resposta dos sentidos, mas ainda não tem essa amplitude, esse pensamento puro abstrato. Quando efetuamos uma espécie de análise prática da mente pensante e suprimimos esse elemento para dissociar dele a razão superior, quer dizer, isola, como que olha só esse elemento, dissociar dele a razão superior, que é livre, observadora e silenciosa, a gente percebe que essa compreensão comum, esse primeiro desenvolvimento da Buddhi, começa a girar em um círculo fútil, a repetir suas próprias opiniões já feitas, pré-concebidas, pré-formadas, e suas respostas habituais às impressões das coisas. E é incapaz de qualquer adaptação e de qualquer iniciativa forte. Então, de novo, é como um passo além da pura mente dos sentidos, que responde com base nos sentidos. Então já começa a surgir uma primeira compreensão comum do mundo, mas é uma compreensão limitada. É uma compreensão que chega a alguma conclusão e repete isso para todas as situações, sem aprender a situação como um todo. Aqui eu lembro daquele ditado que fala que toda regra é uma regra geral, mas cada caso é um caso particular. Então é como as regras gerais, né? Você tem uma regra geral, aplica aquela regra geral a tudo. A regra está pronta, você já aplica aquilo para todas as situações que se encaixam ali, sem olhar com cuidado, caso a caso, para ver as diferenças de caso a caso e analisar com cuidado e responder adaptando a situação a cada caso. Então, essa primeira formação da Buddhi não tem essa capacidade. Ela simplesmente fica repetindo esses mesmos conceitos, essas mesmas formações, essas mesmas opiniões já prontas. Eu diria que seria o pré-conceito. Aquele conceito pronto que é um rótulo que é jogado em cima de todas as situações parecidas, sem a possibilidade de olhar em detalhe cada situação. À medida que sente essa primeira formação, sente que a razão superior recusa a sua sanção, aprovação, essa Buddhi inferior começa a perder a confiança em si, em suas formas e seus hábitos, e desconfiar da ação intelectual, ela enfraquece e silencia. Aqui, eu entendo que ele está falando dessa primeira formação da Buddhi, uma Buddhi que não tem ainda uma razão superior, ou que começa a desenvolver uma razão superior que percebe esse movimento em círculo, esse movimento habitual, mas ainda não consegue dar esse passo além para formar uma visão mais abrangente da coisa. Então, essa razão superior percebe a limitação dessa primeira formação da Buddhi e começa a recusar a aprovação, e essa Buddhi ela começa a enfraquecer e silenciar. Essa tranquilização dessa mente pensante comum, desse primeiro estágio da Buddhi, que gira, corre e se repete, é a parte principal desse silêncio do pensamento e é uma das disciplinas mais eficazes do yoga. Então, aqui eu entendo que ele traz o ponto que a meditação deve trabalhar. Tem uma diferença entre os sutras de Patanjali, né, que falam que é Chitta Vritti, que é o silenciamento da Chitta.
Mas nesse modelo que Shri Aurobindo usa, Chitta é simplesmente a primeira percepção do mundo material, sem nenhuma formação de pensamento ainda. Aqui ele está falando desse primeiro estágio da Buddhi, que já tem um pensamento, um raciocínio, uma inteligência, mas que é muito limitado. Então, a tranquilização desse primeiro estágio da Buddhi, que fica girando no mesmo lugar, que fica repetindo os mesmos padrões de pensamento, os mesmos padrões de resposta, é uma das disciplinas mais eficazes do yoga. Quer dizer, tranquilizar essa parte da mente que se repete, que não consegue ter uma abrangência maior de percepção e de resposta. E aí, o próximo passo. O primeiro estágio, essa mente. Então, a própria razão superior tem um primeiro estágio de intelectualidade dinâmica e pragmática, em que a criação, ação e vontade são um motivo real e pensamento e conhecimento são empregados para formar construções e proposições de base que são usadas sobretudo para execução prática. Aqui ele está falando então desse segundo estágio. Ele reconhece na Buddhi 3 estágios de desenvolvimento e evolução. O primeiro, então, é essa primeira mente pensante, mas que é muito limitada, que repete padrões de pensamento, padrões de ação, padrões de resposta, sem uma visão mais ampla, sem uma percepção mais ampla da situação. Aqui, esse segundo estágio é quando começa a desenvolver já uma razão pragmática, que consegue perceber um pouco dessas diferenças e é prática sobretudo. Ela é como que empregada na ação prática da vida. A mente pragmática. A razão pragmática, né? A mente aqui, Buddhi pragmática. Para essa razão pragmática, a verdade é apenas uma formação do intelecto que serve para efetuar as ações da vida interior e da vida exterior. Quer dizer, a verdade aqui é uma verdade pragmática, prática. É prático, serve, funciona, então é verdade. Não alcança verdades mais abstratas. Então, isso, nesse modelo, estaria na Buddhi, essa razão pragmática, como uma formação de intelecto que serve para efetuar ações da vida interior e da vida exterior. Por conseguinte, ela é, em si, uma mente da vontade de viver e de agir. É mais uma mente de vontade de ação do que uma mente de conhecimento puro. Ela não vive na verdade segura, constante e eterna, mas em aspectos sucessivos e mutáveis da verdade, que está ao serviço das formas cambiantes de nossa vida e de nosso devenir, vir a ser, ou no máximo, para ajudar a vida a crescer e progredir. Quer dizer, a verdade aqui é a verdade prática. Se funciona, se ajuda a progredir e crescer, é verdade. Então, não alcança verdades mais abstratas. Esse seria o segundo estágio que ele reconhece na Buddhi, que já está além daquela resposta automática dos preconceitos, das ideias preconcebidas ou aprendidas, que não avalia. Responde como que automaticamente aos impactos dos sentidos. Por si mesma, essa mente pragmática não pode nos dar uma fundação firme nem um objetivo estável. Ela vive na verdade do instante e não na verdade da eternidade. Quer dizer, a verdade prática funcionou, dá resultado, é verdade. E não a verdade maior da eternidade. Aqui a gente pode já perceber, então, as distorções que essa mente pragmática traz. Porque pode ser verdade nesse momento para efeitos práticos, mas numa verdade maior,
pode não ser a coisa certa ou correta. Porém, uma vez purificada da compreensão costumeira, que é o primeiro nível da Buddhi, né? Uma vez que ela se descola, que ela não é controlada por essa compreensão costumeira, ela se torna uma grande criadora e, quando ela se associa com essa razão mental superior, que seria o próximo passo da Buddhi, torna-se um canal poderoso e um servidor audaz da execução da verdade na vida. De novo, isso reforça que Sri Aurobindo coloca sempre, em todas as situações, nada deve ser descartado. Não é porque essa razão pragmática não alcança a verdade que ela deve ser ultrapassada e anulada. Ela é um instrumento. Na medida que ela responde essa percepção maior, essa verdade maior, ela se torna um canal poderoso para a execução da verdade na vida. Então, a questão toda é a condução correta. Não é eliminar isso, é purificar e corrigir todos esses instrumentos que foram formados no decorrer da evolução. O valor de sua obra dependerá do valor e do poder da razão superior em busca da verdade. Essa mente pragmática, a medida do valor da obra dela depende do quanto ela pode receber e responder a essa razão superior que busca a verdade. Mas, por si mesma, se ela está desconectada dessa razão superior, se a evolução está nesse nível sem nenhuma influência mais alta, ela é um brinquedo do tempo e uma escrava da vida. É uma mente pragmática. Um ser pragmático. E aí, aquele que busca o silêncio deve rejeitá-la. Rejeitar a mente pragmática. Aquele que busca a divindade integral deve passar além, quer dizer, não rejeitar, substituir e transformar essa mente pensante absorvida na vida por uma vontade de execução espiritual maior, a verdade e vontade do Espírito. Ele coloca isso aqui, eu acredito, porque tem muitas linhas que abandonam a ação, né? Então, porque a ação pragmática, a mente pragmática, ela não consegue perceber essa verdade maior. Então, esse novo desenvolvimento da Buddhi, que é a mente superior, a razão superior, percebendo que a mente pragmática tem essas limitações, simplesmente abandona a ação e se retira da ação. É um dos caminhos que a gente conhece, de caminhos de yoga. Embora, para que isso possa ser feito, você tem que morar numa caverna na floresta. Porque se você se retira para um mosteiro, um convento, um ashrama, mesmo que esse ashrama seja lá no Himalaia, isolado do mundo, você está vivendo uma vida em comunidade e essa mente pragmática, ela é necessária. Assim, difícil você se retirar 100% da ação, você se rejeitar essa mente pragmática, que é usada para você viver a vida. E agora o terceiro nível da Buddhi, que é o terceiro e mais nobre nível da vontade e razão intelectuais, que é uma inteligência que busca uma realidade universal, ou uma verdade ainda mais alta, autoexistente, e por amor a essa verdade, e tenta viver nessa verdade. Aqui é a mente que produziu a filosofia, que é uma mente que simplesmente busca a verdade, independente de ser uma verdade pragmática ou não. Essa é, antes de tudo, uma mente de conhecimento. É uma mente que busca o conhecimento. E, em segundo lugar, uma mente de vontade, uma mente de ação. Então, é muito mais uma mente que busca o conhecimento do que uma mente que busca agir. Ela pode agir usando a mente pragmática. É como, imagina assim, como que uma força que vem dessa mente de conhecimento
e vai impregnando a mente pragmática para produzir a ação. Agora, no extremo de sua tendência, aí vem a distorção dessa razão superior. No extremo de sua tendência, muitas vezes ela se torna incapaz de vontade, exceto a vontade única de conhecer. Para agir, ela depende da ajuda da mente pragmática. E, por isso, na ação, o indivíduo tende a abandonar a pureza da verdade professada por seu conhecimento mais alto e satisfazer-se com uma efetuação misturada, inferior, instável e impura. Quer dizer, aqueles que buscam desenvolver como que exclusivamente no extremo de sua tendência essa mente de conhecimento, eles como se tornam incapazes de agir. Eles vivem nesse mundo de conhecimento, mundo mental, mundo de filosofia, e na hora de agir não tem essa força para ação. E quando vão agir, se essa mente pragmática, ela ainda está dominada pelos princípios primeiros, não gosto muito da palavra inferior, porque tem uma conotação assim baixo, né, mais baixo, mas nesse sentido inferiores, no sentido de que surgiram primeiro, né, essa ação, ela se torna uma ação misturada. Isso é, assim, comum, né? A pessoa que vive muito na filosofia, e na hora que vai, você vê a pessoa na ação, nem parece a mesma pessoa. Aquela pessoa que pensa daquela forma bonita, pura, correta, e na hora que age, age como qualquer um. Quer dizer, que não tem esse conhecimento. Então, existe como um descolamento dessa mente, dessa razão superior, com a ação prática no mundo. Então, o indivíduo sai dessa pureza da verdade, desse conhecimento mais alto que ele realmente possui, e vai satisfazendo com uma ação misturada, inferior, instável, impura, porque essa conexão não existe. Ou essa influência da mente mais alta não vai impregnando esses instrumentos de ação. A mente pragmática ainda é dominada pelos instrumentos inferiores. Ela ainda responde à mente sensorial ou ao primeiro estágio da Buddhi, que são aquelas respostas automáticas, ou mesmo a mente pragmática que não percebe. Quer dizer, vive na pureza do conhecimento, vive ou alcança a pureza do conhecimento, mas age aqui no modo normal, vamos dizer assim, de todos nós. No extremo de sua tendência, né? As pessoas que ficam como que focadas nesse conhecimento sem se preocupar em conectar todos esses estágios, todos esses níveis de mente, vamos dizer assim. A disparidade, mesmo quando não é uma oposição entre conhecimento e vontade, é um dos principais defeitos da Buddhi humana. Quer dizer, você tem o conhecimento, mas esse conhecimento não produz os resultados na vontade. A vontade é como que conduzida pelos princípios inferiores, embora o conhecimento já tenha alcançado um nível superior. Então, existe como um descolamento dessas duas coisas, conhecimento e vontade e ação. Mas há outras limitações inerentes a todo o pensamento humano. No ser humano, essa Buddhi superior, parte mais alta da Buddhi, já desenvolvida no ser humano, não funciona em sua pureza natural. Ela é assaltada pelos defeitos da mentalidade inferior, é continuamente nevoada por ela, deformada, velada, impedida ou mutilada em sua própria ação. Aqui, não mais nas pessoas que têm esse extremamento, extremadas no desenvolvimento dessa razão superior, mas no processo normal de desenvolvimento, quando a gente consegue alcançar essa razão superior, o mesmo processo acontece. Os primeiros desenvolvimentos dessa razão superior, desse nível mais alto da Buddhi, ela é tomada também pelos princípios inferiores, pela mentalidade inferior.
Então, a questão, de novo, é essa purificação. E, de novo, não a anulação desses princípios mais baixos, não a supressão deles, mas simplesmente a reversão do controle. Porque, senão, não tem ação. Mesmo purificada, tanto quanto possível, dessa degradação mental tão habitual, quer dizer, tão comum, todos nós isso, a Buddhi humana continua ainda a ser um poder que busca a verdade, mas nunca a possui de modo completo ou direto. Ela pode apenas refletir a verdade do espírito e tentar possuí-la, dando-lhe um valor mental limitado e uma estrutura mental precisa. Quer dizer, mesmo quando esse terceiro nível da Buddhi, essa mente mais abstrata, consegue não ser influenciada por esses princípios inferiores, ainda assim é um instrumento limitado, porque, como toda a tradição antiga diz, a mente é um instrumento de conhecimento por divisão. A mente, para conhecer, ela divide em partes. Ela vê aspectos da verdade. Dificilmente a mente vê o todo da verdade. Então, reflete aspectos dessa verdade, mas não consegue possuir o todo dessa verdade. E, com isso, tem um valor mental limitado e uma estrutura mental precisa. Tampouco reflete integralmente essa verdade. Ela se apropria de uma totalidade incerta ou então de uma soma de detalhes limitados. Quer dizer, é a forma como a mente apreende os objetos. Por partes, no máximo, consegue somar todos os detalhes e tentar formar um todo daquilo que ela tenta perceber. Mas é uma totalidade incerta, é uma soma de detalhes que são, cada um deles, limitados em si. Primeiro, ela se apropria desse ou daquele reflexo parcial. Isso, gente, a gente está falando da Buddhi já desenvolvida e já purificada da influência dos princípios inferiores. Quer dizer, na melhor das hipóteses, no melhor das mentes humanas, ainda é um instrumento limitado. Por quê? Primeiro se apropria desse ou daquele reflexo parcial, depois, pela submissão aos hábitos da mente costumeira, faz dele uma opinião fixa que as aprisiona. Quer dizer, pode até perceber esse reflexo, mas essa mente costumeira, quando esse reflexo chega nessa mente costumeira, isso vira uma opinião fixa e para ali. Toda nova verdade ou verdade nova é julgada a partir do ponto de vista que ela se informou e, portanto, assume a cor de um pré-julgamento limitante. Quer dizer, sempre que a gente conhece alguma coisa nova, é como que natural no nosso estágio associar coisas que a gente já conheceu. Então, isso, de uma certa forma, é um pré-julgamento. A mente não está aberta para o novo total. O novo sempre é associado com aquilo que a gente já conhece. Então, aí o risco de acontecer um pré-julgamento de uma verdade que é nova. Podemos libertá-la o mais possível desse hábito de opinião limitativo. Ela permanecerá ainda submetida a outra aflição. Quer dizer, mesmo quando a gente consegue se desapegar da influência dessa primeiro estágio da Buddhi, que é a resposta automática, quer dizer, esse pré-julgamento, em todas as situações, você chegou a uma conclusão ou alguma formação, e em situações novas você repete essa visão, mesmo quando você consegue libertar esse estágio mais alto da Buddhi, ela ainda tem um outro problema. A demanda da mente pragmática pela execução imediata
que não dá tempo de proceder para uma verdade mais vasta, mas que, pelo poder de sua realização efetiva, a fixa naquilo que já julgou, conheceu e viveu. Você está de frente a uma situação nova, uma verdade nova. A mente pragmática já quer responder automaticamente e não te dá o tempo dessa razão superior avaliar de uma forma mais ampla, mais vasta a situação, e a mente pragmática já quer responder com base naquilo que a mente automática já existe, já conhece, já vive. Então, esse mecanismo de funcionamento da Buddhi, desses 3 estágios da Buddhi, um interferindo no outro, são as limitações da própria Buddhi. Quer dizer, além da submissão da mente dos sentidos, que é uma primeira purificação, o próprio funcionamento da Buddhi em si, já libertada da influência dessa mente dos sentidos, tem os próprios problemas internos, vamos dizer assim, da Buddhi, desses 3 níveis da Buddhi que Sri Aurobindo reconhece e descreveu nesse capítulo. Quer dizer, a Buddhi não é um instrumento de conhecimento. Eu fico aqui imaginando que o agnóstico ele tem toda a razão quando ele fala que é impossível conhecer Deus. Se você considerar a mente não pode conhecer. A mente não é um instrumento de conhecimento dessas realidades maiores, por conta do próprio modo de funcionamento dela. Então, o agnóstico, nesse sentido, ele teria toda a razão. É impossível conhecer o divino com a mente, por conta de todas essas limitações que ela tem. Mesmo qualquer verdade maior, a mente aqui, razão inteligente, a Buddhi, não consegue aprender, porque tem todas essas limitações. Agora, libertada de todas essas cadeias, dessas prisões, desses grilhões, a Buddhi pode se tornar um refletor puro e flexível da verdade, acrescentando uma luz à outra e procedendo de realização em realização. Mas isso depende da conexão com esses planos superiores, com essa verdade maior. Ela se torna, então, um refletor. Não é que ela vai aprender, ela reflete essas verdades recebidas de outra forma. Ela é, então, limitada apenas por suas limitações inerentes, que são essas que a gente viu, essas interferências internas, mesmo quando recebe essas informações superiores. Quais são as limitações? Sobretudo de 2 tipos. Primeiro, as realizações da Buddhi não são mais que realizações mentais. Para chegar à própria verdade, devemos ir além da Buddhi mental. A Buddhi não é um instrumento que consegue aprender a verdade, ela consegue refletir, transmitir, mas ela não apreende a verdade. Ademais, a natureza da mente impede a Buddhi de unificar de maneira efetiva as verdades que ela apreende, porque a mente trabalha com divisão, consegue absorver e enxergar parte a parte os detalhes, mas não consegue unificar de uma maneira efetiva cada uma dessas partes que ela percebe. Isso quando consegue perceber várias partes, né? Que a gente pode ver no dia a dia, muitas vezes, o que é percebido é um aspecto da verdade, enquanto vários outros aspectos são deixados de lado. Eu vejo nisso todo o sentido das divisões que a gente vive hoje. Cada grupo vê partes da verdade, dificilmente consegue ver a verdade como um todo. E cada um defendendo a parte da verdade que vê. E a Buddhi, mesmo quando ela consegue ver o todo, todas, várias partes, ela não consegue unificar isso numa verdade maior. Pode apenas pô-las lado a lado
ver oposições ou efetuar uma espécie de combinação parcial com vista a uma execução prática. Isso é fácil da gente ver no mundo, tá? Principalmente quando você consegue conversar com pessoas que têm visões diferentes da sua, porque na maioria das vezes a gente nem consegue conversar, né? Nem consegue discutir no bom sentido. Quando consegue, a gente consegue ver que são visões parciais de uma mesma coisa que tem um sentido prático. E aí tem o seu valor pragmático. Mas no final, ela percebe que os aspectos da verdade são infinitos. Nenhuma de suas formas intelectuais são inteiramente válidas, porque o espírito é infinito. E no espírito, tudo é verdade. Isso é forte, né? Difícil para nossa mente alcançar isso. Porém, na mente, nada pode dar a totalidade da verdade do espírito. Quer dizer, a mente não consegue apreender a verdade do espírito. A mente mais aperfeiçoada, mais elevada, Buddhi mais purificada, não vai conseguir aprender a totalidade da verdade do espírito. Assim, ou a Buddhi se torna um espelho puro de reflexos inumeráveis, que reflete toda a verdade que incide nela, mas é ineficaz e, ao voltar-se para a ação, é incapaz de uma decisão, ou é caótica. Ou ela deve fazer uma seleção desses aspectos da verdade e agir como se esta parte da verdade selecionada fosse toda a verdade, embora no fundo, ela saiba que não é assim. Está aí o nosso mundo hoje, que se baseia na Buddha, na melhor das hipóteses, né? Se baseia no conhecimento trazido pela Buddha, e na pior das hipóteses é a mente sensorial, a resposta emocional que dirige o ser ali. Mas na melhor das hipóteses, essa Buddha, o ser humano mais desenvolvido, o filósofo mais avançado, ou filósofo aqui porque trabalha com a Buddha, né? Não falamos aqui dos mestres que conseguem um conhecimento por outros canais. Aqui a filosofia no sentido da mente Buddha mais alta funcionando. Ela se torna um espelho puro de reflexos inumeráveis que reflete toda a verdade que incide nela, mas na hora de agir é ineficaz. É ineficaz essas verdades, não produz efeito. E quando se volta para a ação, é incapaz de uma decisão correta, produtiva, ou é caótica. Ou então, ela tem que fazer uma seleção desses aspectos da verdade e agir como se essa seleção fosse toda a verdade. Embora no fundo, saiba que não é assim. Então, essa Buddhi age nas limitações impotentes da ignorância, embora possua uma verdade muito maior que a sua ação. Quer dizer, a Buddhi apreende uma verdade maior, mas na hora de agir não consegue responder a essa verdade adequadamente. Por outro lado, ela pode retirar-se da vida e do pensamento e buscar ultrapassar-se e dirigir-se à verdade que está além. Está aí o sentido do retirar-se da vida, de negar-se à ação e viver-se isolado só nesse mundo de pensamento. Porque na hora da ação não tem como, não vai conseguir refletir toda essa verdade apreendida. Ela pode conseguir isso agarrando-se a algum aspecto, algum princípio, algum símbolo ou sinal da realidade, empurrando-a, levando-a a seu termo de realização absoluta, que ao mesmo tempo tudo absorve e tudo exclui. Quer dizer, você consegue alcançar isso pegando um aspecto da realidade, alguma coisinha da realidade, e vai desenvolvendo isso até uma realização absoluta, que ao mesmo tempo tudo absorve e tudo exclui, uma contradição aqui.
Você desenvolve um único aspecto e tudo é incluído nisso, mas tudo não está incluído nisso. Ou então, pegando e realizando alguma ideia do ser ou do não ser, na qual todo o pensamento e toda a vida se apartam e cessam. Quer dizer, eu entendo isso como retirar-se do mundo. Ou você vai trabalhar, por exemplo, no primeiro parágrafo ali em cima, a meditação. Você vai buscar o samadhi, entra no samadhi, desenvolve isso ao extremo, esse samadhi inclui tudo, mas você está fora da vida. Tudo excluiu tudo. Ou então, você vai se anular, você vai viver no não ser. Todo pensamento e toda a vida cessam. Mas você alcança essa verdade maior. Mas aí você saiu do mundo também. Essa é uma solução que já foi proposta, né, na história da Índia, inclusive. Então, essa Buddhi mergulha em um sono luminoso e a alma se dirige a uma altura inefável da existência espiritual. Então, do ponto de vista individual, você resolveu o seu problema. Você alcançou esse estágio de união com o divino numa espécie de sono luminoso. Você saiu da existência material aqui. Você está existindo nessa existência espiritual numa altura inefável, mas deixou o mundo aqui de lado, que é uma solução também muito propagada e utilizada desde antigamente, né? E muita gente ainda busca isso. Portanto, ao lidar com a Buddhi, deveremos escolher uma ou outra dessas possibilidades. Ou realizar um aspecto ou sair do mundo. Ou então tentar uma aventura mais rara de elevar a alma acima do ser mental, acima da Buddhi, e fazê-la entrar na gnose espiritual para ver o que podemos descobrir no próprio âmago dessa luz e poder supernos. Aí está a proposta do yoga integral. Não abandonar o mundo, não tentar desenvolver um único aspecto e unir-se ao divino naquele aspecto, mas tentar nos elevar acima do ser mental, acima da Buddha, e tentar alcançar essa gnose espiritual, para ver o que existe lá. Essa gnose contém o sol do conhecimento vontade divino, que queima nos céus do ser consciente do Supremo. É uma coisa difícil até de imaginar, né? Como seria esse estado de consciência de gnose? Mas ele traz aqui uma indicação para a gente, né? Sol do conhecimento vontade divino, que queima nos céus do ser consciente supremo. Para essa gnose, a inteligência e a vontade mentais, nosso nível, são apenas focos de raios e reflexos difusos e desviados. Essa gnose possui a unidade de vida e, contudo, ou mesmo por causa disso, pode governar a multiplicidade e a diversidade. Então é um estágio de consciência ainda difícil até de imaginar para nós, mas é o que ele propõe. Todas as seleções, limitações ou combinações que essa gnose efetua não são impostas pela ignorância, mas se desenvolvem de maneira espontânea pelo poder de conhecimento divino que ela possui. Já é o modo de funcionar dessa gnose. Quando a gnose é conquistada, e isso é lá no final da evolução, pode então ser dirigida à totalidade da natureza e divinizar o ser humano. Então, esta é a proposta do yoga integral. Não parar na Buddhi, mas buscar esse outro passo, essa outra etapa de conhecimento, esse outro nível de desenvolvimento, onde a verdade maior, a totalidade, pode ser percebida. E o ser humano se torna um ser divino. Agora, é impossível elevar-se até lá de repente.
Se isso pudesse ser feito, seria uma passagem violenta e súbita, uma irrupção ou uma entrada furtiva pelas portas do Sol, Suryasya Dvara, onde seria quase impossível retornar. Então, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, nem poderia acontecer. É preciso formar uma espécie de elo ou ponte, uma mente intuitiva ou iluminada, que não é a gnose direta, mas onde pode se preparar, ou pode preparar-se, um primeiro corpo derivado da gnose. Então, quer dizer, a ponte da mente para a supramente, para essa gnose divina, é o desenvolvimento de uma mente intuitiva. E aqui ele dá o rumo, ele dá a diretriz, ele dá a direção. Qual é o próximo passo de desenvolvimento da espécie humana? Nesse modelo que ele propõe, é o desenvolvimento de uma mente intuitiva ou iluminada, que também, da mesma forma da gnose, não acontece assim instantaneamente. É um desenvolvimento gradual, um crescimento, como uma árvore que cresce devagar, que depois floresce, sujeita a todos os desvios do caminho, todos os problemas, todas as imperfeições, como ele vai tratar em capítulos à frente. Essa mente iluminada, e aqui tem uma observação, primeiro uma mente intuitiva, com o desenvolvimento de uma mente intuitiva cada vez mais presente, mais ampla, ele passa a usar o termo de mente iluminada, como se a mente intuitiva fosse uma mente de relâmpagos, e a mente iluminada como se esses relâmpagos fossem permanentes e aí se tornam um sol. Então essa mente iluminada será, primeiro, um poder misturado, que deveremos purificar de toda dependência mental e de formas mentais, a fim de converter todas as vontades e todos os pensamentos em um pensamento-visão, em uma vontade-visão da verdade, por uma discriminação, intuição, inspiração e revelação iluminadas. Quer dizer, o processo, primeiro, como essa mente intuitiva, ela deve surgir da Buddhi, dessa Buddhi mais elevada, de dentro da Buddhi, da mesma forma que todo o desenvolvimento anterior, ela vai ser como que permeada, tingida pelos processos mentais. Então, quando você tem uma intuição, é natural, ela já vem, já passa pelo seu raciocínio, pela sua avaliação, pela sua ponderação. Com o desenvolvimento, e isso é natural, é do processo, com o desenvolvimento de uma intuição, essa intuição deverá ficar cada vez mais firme, mais forte, mais clara, e se desligar, se não ser mais controlada pela mente racional, ser um poder autônomo. Mas isso é um processo, isso não acontece, né? Então, esse desenvolvimento é progressivo, vai ser um poder misturado e que deve ser purificado dessa dependência mental, dessas formas mentais. E aí a gente pode entender também que da mente de desejo, que está permeando tudo, no momento pelo menos. Isso será a purificação final da inteligência e a preparação para o CID da gnose. Então, a ponte entre a mente e a supramente, quer dizer, é o princípio que está acima da mente, é o desenvolvimento de uma mente intuitiva, de uma intuição que, aos poucos, vai ficando mais firme, mais presente, que aí ele chama de mente iluminada, uma mente que funciona a partir da intuição, que também não é o ponto final da evolução, também é um poder misturado, também é um poder que não apreende a verdade como um todo, mas é a preparação para esse estágio de gnose que vai se manifestando aos poucos, que depois também ele reconhece estágios, né? Sobre mente, mente intuitiva, mente iluminada, sobre mente e supramente. Então, tudo isso é uma continuidade. Agora, a questão aqui é que ele coloca que a verdade final mesmo, ela só é alcançada nesses estágios
além da mente. E aqui a gente termina o capítulo 7. Uma revisão rapidinha. Buddhi progride na medida de duas perfeições. Um maior e maior desligamento do controle de nossas sugestões inferiores. Esse é o processo que nós estamos hoje, vivendo hoje. Uma Buddhi que é controlada, tingida por essas sugestões inferiores. Então, ela progride à medida que a gente consegue se desligar do controle, não suprimir. E o outro lado, né, uma reversão, uma crescente descoberta de um ser, luz, poder e Ananda autoexistentes que ultrapassam e transformam a humanidade normal. E aqui os indicadores, a mente ética, que se desliga mais e mais de desejo, sugestão do sentido, impulso, e descobre em si um si de amor, força e pureza. O outro indicador, a mente estética, se desliga mais e mais de seus prazeres mais grosseiros e de cânones convencionais exteriores da razão estética, a estética aprendida, a estética convencional, e descobre um si de infinita beleza e deleite. A mente de conhecimento vai além das impressões e dogmas e opiniões e descobre uma luz de autoconhecimento e intuição. A vontade vai além de seus impulsos, de seus costumeiros clamores de efetuação e descobre um poder interior do espírito que é a fonte de uma ação intuitiva e luminosa e uma criação harmoniosa original. O yoga da autoperfeição deve tornar esse movimento duplo tão absoluto quanto possível. Que movimento duplo? O A e o B aqui. Maior e maior desligamento do controle de nossas sugestões inferiores e uma crescente descoberta de um ser, luz e poder e Ananda autoexistentes. Quer dizer, uma reversão da tinta, vamos dizer assim. Se a Buddhi ela é tingida pelos instrumentos inferiores, agora ela deveria ser tingida pela luz superior, permeada pela luz superior. Toda reminiscência de desejo na Buddhi é uma impureza. O pensamento e a vontade mais altos têm que permanecer desligados do desejo, emoção perturbadora, impulso distraidor dominador e agir em seu próprio direito até que possam descobrir um guia maior, uma vontade, a divina Shakti, que irá tomar o lugar do desejo, vontade mental e impulso. Uma Ananda de puro deleite de espírito e um iluminado conhecimento espiritual. Agora, um alerta, esse completo desligamento é impossível sem um inteiro autogoverno, igualdade e calma, que é o passo mais seguro em direção à purificação da Buddha. E ele vai tratar disso com profundidade mais para frente. As limitações da Buddha, duas espécies. As realizações são apenas realizações mentais. Para atingir a verdade com maiúscula, temos que ir além da Buddhi mental. A Buddhi não alcança a verdade. E quando ela volta para um pensamento, para algo além da vida e pensamento, e busca exceder a si própria, ela vai para um sono luminoso. E ou para algum lugar onde todo pensamento cessa. Então é o risco. Reconhecendo que ela não consegue atingir a verdade, ela vai por um outro caminho, mas ela sai da vida, sai do mundo, ela se desliga do mundo, vai para um sono luminoso. Opa, passou. Ao lidar com a Buddhi, temos que levar a alma do ser mental, Buddhi aqui é o ser mental, a gnose espiritual. Aí, quando a gnose é obtida, ela pode voltar-se sobre a natureza humana para divinizar o ser humano. É impossível elevar-se a gnose instantaneamente. Nós temos que formar um elo, primeiro, ou uma ponte, que é a mente intuitiva ou a mente iluminada, no qual um primeiro corpo derivativo da gnose pode formar-se. Finalmente, essa mente intuitiva que nós temos que buscar,
ela vai ser, primeiro, um poder misto, poder misturado, que teremos que purificar das dependências e formas mentais. E essa será a purificação final da inteligência e a preparação para a gnose. Então, aqui termina o capítulo 7, 11:34 aqui. Vou propor um recolhimento, mas antes, um texto de Sri Aurobindo para a gente avaliar durante o recolhimento. É um texto do livreto A Consciência que Vê, 3. O objetivo do yoga é abrir a consciência ao divino e viver cada vez mais na consciência interior, enquanto se age a partir dela na vida exterior, a fim de trazer o psíquico mais íntimo para a frente e, pelo poder do psíquico, purificar e modificar o ser para que ele possa tornar-se pronto para a transformação e unir-se com o conhecimento, a vontade e o amor divinos. Quer dizer, essa abertura da consciência para esses planos superiores, vivendo cada vez mais nessa consciência interior, mas agindo a partir dessa consciência na vida exterior, buscando conectar essas duas coisas, essa conexão desse contato com esses planos mais altos, mas agindo na vida exterior sincronizadamente ou conectadamente com essa conexão com os planos superiores, não descolado, né? E aí isso se acontece trazendo o psíquico mais íntimo para frente. E aí purificando, modificando ao ser para que ele possa se tornar pronto para essa transformação, que é unir-se conhecimento e vontade divinos. Em segundo lugar, desenvolver a consciência iógica, isto é, universalizar o ser em todos os planos. Tomar consciência do ser cósmico, das forças cósmicas, estar em união com o divino em todos os planos até a sobremente. Quer dizer, não, o primeiro passo, né, o primeiro é você entrar em contato com essa consciência divina e transformar o seu próprio ser. O segundo aspecto do yoga integral é você universalizar-se, quer dizer, essa identificação desse ser cósmico, de que tudo é o divino, tudo é força divina. Estar em união com o divino em todos os planos, com todos os seres. Em terceiro lugar, através dessa consciência, entrar em contato com o divino transcendente além da sobremente, quer dizer, buscar esse contato com esses planos de consciência que estão acima da mente, supramentalizar a consciência e a natureza material, e tornar-se um instrumento para a realização da verdade divina dinâmica no mundo e para sua descida transformadora na natureza terrestre. Então, o yoga integral tem esses três aspectos. Primeiro, a transformação pessoal. Segundo, a identificação com todos os seres, o divino em todos os seres. Em terceiro lugar, atuar nessa natureza para que ela acelerar essa transformação da natureza. Que, em tese, o yoga da natureza, tudo está evoluindo. Mas no yoga integral se propõe que a pessoa atue na transformação dessa natureza terrestre também. Então, o que eu vou propor aqui agora são 10 minutos, 8 minutos de recolhimento, simplesmente pensando nesses três aspectos do yoga integral. A autotransformação, identificação com o divino, né? Identificação com o divino em todos os seres e atuar na natureza para auxiliar a manifestação divina na natureza. 10 minutos, depois a gente abre para conversa.